Hermanos, Romanos capítulo 13, desde el versículo 1 al versículo 7, Romanos 13, del 1 al 7, solo informar a los hermanos que Pastor Danilo não está com nós hoje dia porque está assistindo a um matrimônio e me pediu para carinhosamente fazer esta comunicação. E hoje dia estamos terminando uma série falando de sabedoria. Não é que vamos deixar botado o tema de sabedoria, porque sempre necessitamos de sabedoria. E hemos tratado em 3 grandes áreas da vida e estamos em uma quarta. As 3 primeiras que vimos, trabalhamos a sabedoria em espiritualidade individual, personal. Caminhamos um pouco e chegamos a la aplicação desta sabedoria que nos é entregada por el Espírito Santo através da revelação da palavra de Deus do Antigo e Novo Testamento. E avançamos para a parte depois de familiar, matrimonial, criança de hijos, a vida na igreja, a sabedoria para lidiar com os distintos problemas, as relações, algumas mais sencillas, mais tranquilas, pero aquelas outras que nos desafiam porque são cargadas de conflitos. E também estão na igreja, e afirmamos aqui que a igreja não está hecha por santos, no sentido de pessoas perfeitas, está hecha por pecadores. Pero pecadores em processo de santificação. Deus ha começado uma grande obra em nossa vida e vai completá-la até o dia da revelação de nosso Senhor Jesucristo. E, por fim, hablando de esta sabedoria em la sociedade, em nosso vivir diário, en el colegio, na universidade, en el trabajo. E chegamos em um tempo especial porque vamos a la segunda vuelta, em alguns dias mais. Essa é a verdade. Então, temos a necessidade de sabedoria, porque neste país nos é permitido votar, fazer nossa livre escolha, reflejando nossa livre decisão. Diz o texto: sométense toda persona a las autoridades superiores, porque não há autoridade senão de parte de Deus, e las que há por Deus han sido establecidas. De modo que quem se opõe à autoridade, a lo establecido por Deus, resiste, e os que resistem acarream condenação para si mesmos. Porque os magistrados não estão para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, não temer a autoridade? Haz lo bueno e tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque não em vano lleva la espada, pois é servidor de Deus, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual é necessário estar sujeitos, não solamente por razão del castigo, sino também por causa de la consciência, pois por isso pagais também los tributos, porque são servidores de Deus que atendem continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra.
Bem, estimados, como decía, estamos a algunos días de la segunda vuelta. Quizás usted ya tenga su candidato, su preferencia. Los periódicos, las noticias en Chile y fuera de Chile han dicho que estamos divididos en un extremo A y en un extremo B. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Es la gran pregunta. Para algunos hay incertidumbre, miedo, temor, desesperación. Si pasa o si gana A o B, esa es la situación del alma y del corazón. Para otros, por su vez, está la tranquilidad, la expectativa, la esperanza, porque mi candidato, sus propuestas, tiene la solución para mi vida, para mi familia, para mi barrio, para mi región, para mi país. Por lo tanto, tengo esperanza. Una de las afirmaciones de estos días en los dos discursos que me llamó la atención, una expresión que conocí hace algunos años en Brasil, con un discurso del presidente elegido en la época, donde afirmó que la esperanza en aquella ocasión había vencido al miedo. Todos necesitamos tener algo para apoyar nuestra esperanza, abrazar nuestras convicciones y tener la tranquilidad de seguir adelante. Pero te puedo garantizar a ustedes que están aquí y los que siguen por las redes sociales, por las distintas plataformas en la transmisión de este culto y de esta palabra. Si va a ganar A o si va a ganar B, algunos van a estar contentos, satisfechos, outros vão estar tristes, com raiva, indignados, pero a vida tendrá que seguir adelante. A vida tendrá que seguir adelante. Para cristianos e não cristianos. Pero para nosotros cristianos, en nuestra relación con la vida, con la política, con los temas que siempre generan expectación, preocupación, ansiedad, esperanza, paz, es extremadamente importante en el sentido que tenemos una revelación que sirve de base para guiarnos en nuestro vivir diário. Não são as notícias, são importantes. Não é o projeto A ou o projeto B, que são importantes. Lo que guia nossa vida, lo que dá sentido a nosso vivir diário, a nosso caminhar, é as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Quando hacemos as classes de catecúmenos, aprendemos algo, que a Bíblia é nossa única regra de duas coisas. Pode falar de fé e de conduta. Perfeito? Ou seja, tudo que tenho que crer está em la Bíblia. ¿Ya? E tudo que devo fazer está em la Bíblia. Há partes em la Bíblia que me encanta crer, há outras que não me caem bem. Há outras partes na Bíblia que me encanta obedecer, há outras que não, pero é todo o consejo de Deus, não é o que me gusta. E se você conhece esse texto, ou na própria leitura, hoje dia, ou ayer, porque está gravada a leitura, há uma parte que quizás não nos caiga bem. Pero es la palabra de Dios. Y a lo largo de la historia, el pueblo de Dios han tenido que vivir, convivir, servir, obedecer a gobiernos buenos y gobiernos no tan buenos y gobiernos extremadamente malos.
La iglesia es una de las instituciones que sufre más persecución en el mundo. Nosotros somos los radicales. Si usted está en una iglesia reformada, una iglesia bíblica, usted está en una iglesia a la luz de la mirada del mundo radical. Nosotros defendemos conceptos, princípios, valores que quizás algunos programas de gobierno não contemplam. Por ejemplo, defendemos el matrimonio, un hombre y una mujer. ¿Y por qué defendemos así? Porque es bíblico. Porque Dios estableció así. Y la Biblia es la única regla de fe y conducta. Defendemos la familia, hijos y hijas. No hijos, hijas y hijes. Não defendemos isso. Defendemos o que Deus estabelece como princípio para a vida e de la vida. Somos contra o aborto. Somos radicales. Poucos temas. Defendemos, por exemplo, a entrega voluntária, fiel, obediente, consciente, generosa. De dízimo, 10%, e coração voluntário de entregar 90%, porque tudo é de Deus. Somos mayordomos de lo que hemos recebido. Assim defendemos. Defendemos a obediência ao Estado, desde que as leis aprovadas por el Estado estén de acordo com a verdade de Deus. Se não estão, não defendemos, porque a Bíblia é nossa única regra de fé e conduta. Pastor, quizás depois deste momento vou a cambiar de religião. Não seguirei como presbiteriano. Não te puedo mentir, porque he escuchado algunas cosas donde se trata A, B, C de radicales y me sentí representado, porque defendemos princípios e valores que são radicales, recordando que vivimos em uma sociedade caída. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. En estos 7 versículos de Romanos capítulo 13, diz John MacArthur, encontramos bosquejado em termos breves e incisivos a responsabilidade del cristiano hacia el gobierno. Este es el pasaje, segundo él, más claro, directo y preciso en todo el Nuevo Testamento acerca de este tema. É pasaje, recordemos, inspirado por el Espírito Santo, porque assim entendemos a Bíblia. A Bíblia não é o regalo del livre pensamento del apóstolo A, B ou C, del hermano A, B ou C. A Bíblia é a revelação de Deus, soplada por el próprio Deus, supervisada por la acción del Espíritu Santo, revelada, registrada, mantenida, preservada y a nosotros entregada. Y me imagino que en su teléfono o en su Biblia de papel, en buen español. Mejor de lo que yo todavía hablo. Ahí está la palabra de Dios, inspirada, que nos entrega princípios claros sobre o papel, o rol do Estado, do governo, pero nossa responsabilidade como cristianos com o propósito de contribuir com o ordem e o avance da sociedade. Não estamos desconectados da vida, da realidade, de lo que passa em Chile. E a isso quero invitar-te
nesta manhã, nesta oportunidade, é que podamos reflexionar rapidamente sobre princípios de como proceder com sabedoria em matéria de autoridade. Princípios de como proceder com sabedoria em matéria de autoridade. E ojo, me gusta essa forma de los chilenos. E ojo, estes princípios servem para todos os puestos, posições que estão relacionados diretamente com os temas de autoridade. Por exemplo, em la casa, papá, mamá, a primeira autoridade. Uma sociedade em crise, e esta crise relacionada à autoridade, o tema está em la casa, onde os hijos não respeitam os padres. Aí está um tema. Mi papá dizia que se eu não o respeitara, iba a ter que respeitar a polícia. Pero temos também um problema, que a gente não respeita a polícia. Se não respeita padre e madre, se não respeita a polícia, vamos ter problema com uma igreja rebelde, porque não vamos a respeitar as autoridades que Deus ha estabelecido em sua casa, em sua igreja. Pastores, presbíteros e diáconos, o liderazgo ordenado da igreja. Pero podemos ir mais allá. A falta de respeito a los maestros, professores e professoras em los colegios, em las universidades. Vamos mais allá. Aí chegamos à política. Vengo de um país onde a corrupção é algo normal, onde se cunhou, estabeleceu um princípio que diz: não importa se rouba, porque se está roubando e está haciendo, não importa. Onde está a integridade? Pero há alguns princípios à luz desse texto que são aplicáveis à nossa vida, pensando no contexto que vivimos, em la realidade que enfrentamos todos os dias. O primeiro princípio que nos ajuda a proceder com sabedoria, entendendo que sabedoria é um regalo de Deus, e temer a Deus me hace um homem sábio, temer a Deus te hace uma mulher sábia. É importante que em matéria de autoridade tenha uma relação direta com o origen de las autoridades constituídas. Versículos 1 e 2 que está em sua Bíblia. A proposta de Pablo, a invitação de Pablo, a exortação de Pablo é: submetam-se toda persona a las autoridades superiores, porque não há autoridade senão de parte de Deus, e las que há por Deus han sido establecidas, de modo que quem se opõe à autoridade ou ao estabelecimento por Deus resiste, e los que resistem acarream condenação para si mesmos. O primeiro princípio que tem que estar gravado em tu coração, em tu mente, em tu vida, é: não há autoridade que não venga de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por Ele. Las que me gusta e las que no me gusta. Las que me caem bien e las que no me caem bien. Foram estabelecidas, instituídas e devidamente instaladas por Deus. Pero pastor, escuchava uma irmã essa semana que me dizia: se vamos ter um governo tirano, por algo Deus nos está castigando, corrigindo, disciplinando. Talvez existam coisas que necessitamos aprender. E à luz das Escrituras, vamos ver o povo de Deus indo ao cautiveiro, permanecendo no Egipto, tendo que enfrentar o deserto, o hambre, escassez. Vamos ter no Novo Testamento o mesmo, a persecução. Vamos ter no Novo Testamento a prisão, juzgamento, condenação, muerte por crucifixión de Jesucristo. Vamos ter a igreja del primer siglo sendo perseguida, pero não só em los tiempos de la Bíblia.
En nuestros días, en este momento, hay hermanos que por la fe están en prisión, que tienen sentencia de muerte y serán martirizados. Qué bueno que no pasa eso en Chile, pero no nos olvidemos, hay hermanos nuestros que están por la fe entregándose de forma voluntaria por obedecer a Dios, pero por entender que no hay autoridad que no venga de Dios, y las autoridades que existen fueron instituidas por Él. En Dios está el origen de toda autoridad. Cuando cantamos que Dios es soberano para poner, establecer, pero también para sacar, pero siempre para cumplir un hermoso propósito. Y lo hará en mi vida, en tu vida, en mi casa, en tu familia, en mi familia y en este país para su gloria. Por isso que um cristiano não pode viver com medo. Porque a esquerda ha tomado força, ou a direita ha tomado força. ¿Dónde está nuestra confianza en Dios que no es de derecha o de izquierda, que es soberano? Mi Dios gobierna. Isso é contra mi perspectiva humana. Afirmar, pero necesito afirmar, porque Deus ha puesto en mi corazón fe en lo extraordinário. Em segundo lugar, pensando em proceder com sabedoria, em termos de autoridade, necessitamos recordar que isso tem uma relação direta com a natureza das autoridades constituídas. Del versículo 3 al versículo 5, o apóstolo Pablo escreve a los hermanos: los magistrados não estão para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque não em vano lleva a espada, pois é servidor de Deus, vengador, para castigar al que hace lo malo. Hasta o versículo 4. As autoridades constituídas não devem ser absolutistas. Nós vivimos em democracia. Pensando na política. Gobiernos gobernam bajo el gobierno de Dios. La fuente de autoridad no emana de ellos mismos, pero emana de Dios a través del pueblo. Por tanto, la autoridad es el ministro de Dios. A la luz de ese texto, el apóstolo Pablo los llama de diáconos, servidores. Es decir, es el siervo de Dios para servir al pueblo. Aquellos que reciben un mandato por voto popular não ascendem ao poder para servir a si mesmo ou a su partido, senão para servir al pueblo. Eles não chegam, por lo menos não deveriam chegar ao poder para llenar-se, senão para entregar-se. Não buscam ou não deveriam buscar seus próprios interesses, senão os interesses da gente. Este princípio divino mostra que o político, a autoridade que sube ao poder, em uma condição, não pode sair de aí muitíssimo mais rico. O político que utiliza seu mandato para roubar arcas públicas, desviar recursos que devem satisfazer as necessidades do povo para enriquecer-se licitamente, deve ter nosso repúdio e jamais nosso apoio. O político, ou a pessoa que rouba, ou deixa de roubar,
que se corrompe ou se deixa corromper, que acusa os opositores, pero protege a seus aliados, não deve ocupar estes puestos dispuestos por Deus como ministros de Ele, porque Deus aborrece a injustiça e condena o engano, a corrupção e o roubo. Pero recordemos, as autoridades são constituídas por Deus, pero as autoridades constituídas não podem ser absolutistas. E se miramos a história, todos os governos que se han levantado desta maneira, Deus los pone al sol. Deus é soberano. Não tenhas medo. Não vai venir o pior para Chile. Por isso hemos orado, me imagino, todos os dias. Hemos clamado todos os dias. E a semana passada estivemos em uma fila hermosa, com muito calor, para exercer nosso direito, para votar. Pero necessitamos todos os dias recordar nossa responsabilidade de orar por aqueles que nos governam, que têm o poder de decisões, de fazer leis e de fazer cumpri-las. Pero isso pode generar em nós, aunque tenhamos a responsabilidade, o compromisso de fazer e portar-nos bem, enfrentar malas consequências. Porque se hacemos lo bueno, não hacemos lo bueno para agradar a los hombres. Se hacemos lo bueno, não hacemos lo bueno para agradar a religião ou a igreja que confesso e professo. Se hago lo bien, se hago lo correcto, se hago lo que corresponde, lo hago por consciência, lo hago para Deus. É isso que Pablo está dizendo a los hermanos. Se vamos a las cartas de Pedro, o pueblo estava bajo um governo tirano, o pueblo estava lejos de Jerusalém. E Pedro insiste em dizer a los hermanos: pórtense bien, hagan as coisas corretas, porque não somos iguales a los demás. Somos distintos, somos diferentes. Somos la sal e somos la luz. Somos el Cristo mais cercano de las personas. Se alguém deseja ver a Jesucristo, deve mirar a usted, suas palavras, suas atitudes, suas ações, suas reacções. Eu lhe invito a poner um filtro em suas conversações quando hablamos de política, porque devemos falar de política. De la mesma maneira quando hablamos de religião, porque devemos falar de religião, mas também quando hablamos de futebol. Poner um filtro, que não salga de nossa boca a palavra que não seja para edificação. Pero recordemos, se o governo é malo, se as autoridades são malas, temos livre acesso àquele que está por sobre todas as autoridades. Temos livre acesso a nosso Deus. Podemos orar, derramar nosso coração, exponer nossa rabia, pero entender, Ele tem para nós lo mejor. O terceiro e último princípio que ajuda a proceder com sabedoria em matéria de autoridade tem relação com o propósito destas autoridades. Recordemos, está a autoridade política, está a polícia, estão os maestros, os professores, está a gente da igreja, mas está o padre e a madre também. Está a instituição primeira, onde está devidamente constituída a autoridade também. Deus instituiu autoridades com propósitos claros,
versículos 4 al versículo 7. En realidad voy a partir del versículo 5 porque leímos recién el 4. Por lo cual es necesario estar sujeito, hablando de las autoridades, no solamente por razón del castigo, miedo, desesperación, temor, sino también por causa de la conciencia. Consciência, guarda esta palavra, pois por isso pagais também os tributos, porque são servidores de Deus que atendem continuamente a esto mesmo. Versículo 7, pagad a todos lo que debeis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Um cristiano cumpre seus deveres, um cristiano cumpre suas responsabilidades. E é complexo porque há deveres e responsabilidades terríveis. E quizás tendrei que cerrar meu negócio, cambiar de área de actuação, porque já não dá. E a pergunta que hago é: ¿todavía hemos entendido a soberania de Deus? ¿Y por qué Él permite que tengamos que vivir determinadas situaciones? ¿Por qué Dios no interviene en Venezuela? Tenemos hermanos venezolanos aquí. ¿Por qué el Señor permite? A determinado tipo de autoridade, ¿por qué pagar tributo? ¿Por qué pagar impuestos exorbitantes? ¿Por qué honrar a estos hombres y mujeres? Toda autoridade foi instituída por Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Estas autoridades não podem ser ou não devem ser absolutistas, porque o homem se perde em seu próprio coração, em sua miséria e maldade. Pero Deus instituiu as autoridades com um propósito: a promoção do bem e a proibição do mal. O governo é o ministro de Deus, não só para ser o bem, pero para punir os transgressores. Muitas vezes nós somos os transgressores da lei e vamos sofrer, porque vamos defender a verdade que creemos. Recordemos que a verdade que creemos não está para nada de moda. Vou repetir. A verdade que creemos e que defendemos não está para nada de moda. Mas se você entende que Deus tem todo o poder, necessita reflexionar muito. Hechos capítulo 5, versículo 29. É necessário, antes de qualquer coisa, obedecer a Deus antes que obedecer a los hombres. Nossa sabedoria está em mirar antes de qualquer coisa a Deus. Mirar sua verdade revelada, sua palavra. Fazer as conexões necessárias, imprescindíveis, importantes de la vida em uma leitura de onde estamos vivendo, pero seguir portando-nos com verdade, portando-nos com um viver correto, exaltando o bueno e sem medo de denunciar profeticamente lo malo. Não há autoridade que não venga de Deus. E todas as autoridades que existem foram instituídas por Ele. Pero recordemos, nosso coração é enganoso. Recebemos um mandato de Deus e nos perdemos porque seguimos a nosso próprio coração. Por isso que o mundo está como está. Por isso que estamos como estamos, que vivimos como vivimos. ¿Dónde está o oásis de la vida aqui na igreja?
tremenda bendición en su casa. Pero muchas veces en el trabajo ya no está y lo haces. Pero es necesario recordar, no hay autoridad que no venga de Dios. Toda autoridad que está en este momento ejerciendo poder, gobierna bajo el gobierno de Dios. Dios no será jamás. Tengo que recordar el término porque solo en portugués está en la cabeza. Destronado. Gracias, Cristian. Tiene una capacidad increíble de leer pensamientos. Y hace la traducción, ¿eh? Fantástico. Sí, Él está en el trono, Él gobierna. Él gobierna. Dios en este momento está en el trono y gobierna Chile. Por eso que todos los días oramos, Señor, tengas misericordia de esta nación, que resplandezca tu luz en esta nación. Pero Dios instituyó las autoridades con los propósitos claros, promover el bien y prohibir el mal. Si algo no está así, está mal, tenemos la gran oportunidad, orar, reflexionar y votar. Nuestro voto decide el futuro en este plano y en esta vida. En los tiempos que vivimos, queridos, debemos, en obediencia a Dios, someternos a las autoridades constituídas. Recordemos, não somos os rebeldes em Chile. Podemos ser os radicales, pero não os rebeldes. Aunque não nos caiga bien A, B ou C, proceder justa, fiel, com a verdade de la palavra que hemos conocido, portando-nos sem medo de viver lo correcto, hacer lo correcto, compartir lo correcto, exaltando lo bueno, pero sin jamás olvidar nuestra responsabilidad profética en el tiempo de la historia que vivimos. Denunciemos lo malo, lo que no está bien, lo que no está de acuerdo con la verdad, lo que Dios no aprueba. Pongámonos de pie, vamos a alabar a nuestro Dios en esta declaración hermosa del himno 99. Firmes y adelante. Los tiempos son malos, la vida es dura, pero Dios sigue en el control y reinando en su trono.